Incêndio no Ninho do Urubu. 4 anos após o trágico acidente, saiba o que aconteceu com as vítimas e os responsáveis. Galera, em fevereiro de 2019, um incêndio no alojamento das categorias de base do Flamengo tirou a vida de 10 crianças, que tinham entre 14 e 16 anos. Por volta das 5 horas da manhã do dia 8 de fevereiro de 2019, o incêndio tomou conta de parte do centro de treinamento do Flamengo, em Vargem Grande, conhecido popularmente como Ninho do Urubu, na zona oeste do Rio de Janeiro. A principal hipótese é que um curto-circuito no ar-condicionado do local tenha provocado fogo no alojamento, que era usado pelas categorias de base do clube. Como consequência, 10 meninos perderam suas vidas e 3 tiveram ferimentos. Ao todo, 26 atletas juvenis estavam dormindo por lá no momento do acidente. Segundo a Prefeitura do Rio, o alojamento ficava no local que seria transformado em um estacionamento, conforme apontava uma documentação do próprio centro de treinamento. Desta forma, o clube não possuiu alvará para que esses quartos funcionassem no local. À época, o Flamengo alegou que as equipes de sua categoria de base ocupariam um novo e moderno módulo profissional, para onde os garotos se mudariam uma semana após o episódio. Entretanto, como alguns atletas voltaram de férias antes do prazo, eles foram abrigados nesses alojamentos. E em matérias publicadas por veículos de comunicação, eles apontaram que o clube sabia dos riscos do centro de treinamento devido às precariedades das instalações elétricas, há pelo menos 9 meses antes de acontecer a tragédia. Por conta disso, o Ministério Público indiciou 8 pessoas, o que incluía o então presidente do Flamengo, Eduardo Bandeira de Melo, por incêndio culposo. Já em relação às vítimas e os sobreviventes, após 4 anos do ocorrido, apenas 3 garotos continuam com um contrato com o Flamengo, que é o goleiro Francisco Diogo, que integra o elenco profissional, o volante Ryan Lucas, da equipe Sub-20, que disputou a Copinha, e o zagueiro Jonathan Ventura, que teve cerca de 35% de seu corpo queimado e voltou a atuar após 2 anos do episódio. Já entre as vítimas fatais estão jovens entre 14 e 16 anos. Átila Paixão, Arthur Vinícius, Bernardo Piceta, Jetson Santos e Pablo Henrique Matos tinham 14 anos. Christian Esmério, Jorge Eduardo Santos, Samuel Tomás e Vitor Isaías possuíam cada um 15 anos, enquanto Riquelmo de Souza possuía 16 anos. Após a tragédia, as famílias das vítimas entraram com um processo na 33ª Vara Civil do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, pedindo uma indenização com danos morais e pensionamento no valor de R$ 8.440.000, e o processo ainda está em fase inicial. Porém, o único atleta que não entrou em um acordo judicial com o clube foi o goleiro Christian Esmério. Pelo que se tem ciência, existem 3 processos em andamento sobre o caso, o que culminou com a denúncia de 11 pessoas pelo Ministério Público. 2 desses processos estão em primeira instância ainda, correndo na 36ª Vara Criminal, sendo que a última movimentação do caso se deu em novembro de 2022. Em 2021, o funcionário que era responsável por vigiar os containers onde os atletas dormiam foi absolvido. A justiça então rejeitou a denúncia do Ministério Público contra esse profissional e um dos executivos do Flamengo. O Ministério Público, por sua vez, recorreu e o processo acabou sendo separado em 2 partes. Já o terceiro processo, que está vigente na 3ª Câmara Criminal, está em segunda instância e só a última movimentação aconteceu em junho de 2021. Segundo o portal da Band, os casos se arrastam e sequer possuem uma previsão de data para sua sentença. Desta forma, ninguém foi condenado, apesar dos 4 anos do incêndio do Ninho do Urubu.